Família, um outro dia, um amigo comentou aqui o seguinte: Tiagão, minha esposa está com ciúmes de você. Eu prontamente perguntei o motivo, porque eu não quero ser o causador de brigas num relacionamento, família. E ele responde: é porque aqui em casa só dá você. A frase não ficou muito bem colocada, mas eu agradeci, família. E por esse motivo, 9 horas desse sabadão, essa bela noite que está fazendo aqui em Queimados, Baixada Fluminense, eu vou ser aqui a sua companhia. Falar do melhor assunto do mundo, esse assunto te irrita e irrita, mas você não larga? Então tô aqui, família, para mais um vídeo no canal Vasco em Família, o último vídeo, né, desse mês de janeiro. Espero que esse mês aí de fevereiro, carnaval e vitórias do nosso Vascão, principalmente, né, no Campeonato Brasileiro. Família, separei aqui uma resenha boa pra gente finalizar esse sabadão. Quero trocar uma ideia com vocês sobre uma visão do Pedrosa sobre o Felipe Coutinho. Ele estava extremamente irritado com o Diniz, com a permanência do Felipe Coutinho, né, nesse jogo contra o Mirassol, e ele batendo lá na mesa que 90 minutos não dá para Felipe Coutinho. Nesse sentido, eu estava vendo também o programa Troca de Passes, e estava por lá o Richarlison, falando sobre o Brenner, o Marino, né, comparando com o Verratti, com o Ryan, uma resenha boa, porque eu gostei de ouvir, cara, quando ele fala, né, sobre o Marino, principalmente, que é um jogador que, se é que você me entende, e assim, um bom sinal, tá, família? Um bom sinal. Tiagão tava aqui fazendo umas pesquisas, né, sobre a torcida do Del Valle, de Del Valle, o que eles estão achando aí sobre a saída do Spinelli. Encontrei aqui um material muito interessante, eu posso adiantar para você, que é um bom sinal. Você vai acompanhar aqui com o Tiagão. Então chega aí que tem resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha e eu quero passar esses dois cortes do Pedrosa e também do Richarlison lá no Sport TV, falando sobre o Coutinho, Brenner e Nestrosa Marino. Olha só. O que o Coutinho fez 90 minutos em campo? Eu não consigo entender. Porque é um jogador que claramente, quando ele perde a questão física, ele não consegue mais desempenhar o que tinha que desempenhar. Ele não consegue, ele não tem força, cara. Ele não tem força. Ele recebeu algumas bolas ali na ponta direita, ele recebeu algumas bolas ali na ponta esquerda, que são completamente inexplicáveis. É inexplicável porque ele é um jogador que tecnicamente ele tem muita qualidade. Todo mundo sabe disso. Mas ele não consegue ter a sequência necessária, física, para poder ajudar o Vasco durante os 90 minutos. Então com 30, com 40 do segundo tempo, ele tá mal? Cara, não dá, tem que tirar, pô. Brenner e Marino, eles têm as qualidades deles, eles têm as particularidades como jogadores, mas não chegam nem próximo daquilo que os dois fizeram com a camisa do Vasco. É claro que pode acontecer? Pode, porque eles têm qualidade. Se a gente ver um Vasco mais azeitado, eles podem sim entrar dentro de um contexto e dar conta do recado. Mas é bem diferente. São dois jogadores bem diferentes desses dois que saíram. São bons jogadores. Gosto muito do Marino. É um jogador que, se ele chegar, se adaptar o mais rápido possível, entender o contexto do jogo do Fernando Diniz, ele pode ser um jogador importantíssimo para esse time do Vasco. Ele é um jogador muito forte fisicamente, um cara que tem 1 contra 1, que hoje no Brasil é difícil a gente encontrar, muito forte, e é veloz mesmo, é veloz, mas não é veloz, aquele veloz burro, né, entre aspas, que só corre, não, ele é veloz com qualidade técnica. Então assim, se ele entender o contexto, é uma baita contratação do Vasco. Mas o Nestrosa cai um pouco mais pro lado. Mas aí é no 1 contra 1, é esse jogador de lado. Né, e aí, né, tem a questão de, né, quem sai, né, porque dos dois lados eu vejo o Nuno muito bem. O Nuno é que eu brinco, né? Todas as transmissões que eu faço do Vasco, eu falo. O Nuno é um jogador silencioso. Ninguém fala dele, mas ele tem uma importância absurda para a movimentação do sistema ofensivo e defensivo, porque ele faz essa recomposição com naturalidade. Tem o Andrés, que está a cada jogo se encaixando mais ainda e demonstrando ser uma peça importante. Já foi no final do ano do Vasco, que começou a temporada também muito bem. Não sem encaixes, né? Às vezes é o Diniz com aquela cabeça que a gente não sabe como ele pensa, às vezes põe os três, né? Põe o Nuno por dentro, tira o Coutinho às vezes para descansar o Coutinho, apesar do Coutinho ano passado ter demonstrado estar bem fisicamente. Enfim. Família, deixa eu começar com a situação do Felipe Coutinho e eu quero saber a sua opinião, porque assim, é muito engraçado, né? O cara fez um gol, cara, um gol bonito, né? Por sinal, pisando ali na área, não é o perfil dele, não é o estilo dele, né?
esse tipo de gol e foi um golaço, belo cruzamento do Pumita, ele testou ali, a gente até ficou preocupado, né, com o choque que ele teve, e um golaço, mas assim, é tão engraçado que aqui nos comentários, em outras páginas, em outros canais que a gente nem assiste, cara, a gente não destaca o gol, porque foi uma atuação apagada, né? E eu acho que não é somente esse jogo contra o Mirassol ou o jogo contra o rival, né? A gente tá falando aqui de nível dos jogos esse ano, né? Foram esses 2 jogos. É tudo que o Coutinho fez, né, na reta final da Copa do Brasil. Eu acho que é isso, né? Esse é o principal, é o que tá pesando mais. É porque a gente não consegue ver evolução. Não produziu na reta final de 2025 e começou também bem meia boca, né? Perdão, melhor dizendo. E um jogador que ganha o papel que ele ganha, não pode, né? É aquilo que eu sei que você vê aí comentaristas, ex-jogadores, eles não gostam, né? Que toquem nesse assunto do salário. Ué, mas meu Deus, não faz sentido, a gente tem que tocar. O cara que ganha, né, o melhor salário do elenco, ele tem que produzir mais, né? Ou eu tô errado? Eu tô equivocado. Mas assim, família, cara, é muito interessante esse debate sobre o Felipe Coutinho, porque eu lembro que no início de 2025, até fundei aqui, né, o grupo dos passadores de pano do Felipe Coutinho, porque ali já estava acontecendo uma cobrança, e eu defendia muito o Felipe Coutinho com o seguinte argumento: gente, ele não tem companheiros. Ele não tem mais a condição física de carregar essa bola, de driblar, de criar o espaço e empurrar pro gol. Ele não tem, então ele precisa da ajuda, né? Pro adversário ficar atento aqui, um companheiro, né, puxar a marcação, sobrar um espaço para ele. E aí foi chegando o Nuno, depois, né, o Vasco até contratou o Garré e o Nuno junto, chegou o Lloyd, que Deus que me livre. E aí foi, né, ajeitando, mas o Coutinho ele nunca conseguiu, né, assim, assumir um papel de protagonista. Teve um jogo que eu acho assim, que ele jogou muita bola, que foi contra o Melgar. Né, se não jogou assim, mas foi decisivo, né, aquele golaço que ele faz de fora da área e depois um passe de 3 dedos pro Verratti, mas não consegue, né, chamar essa responsabilidade. Outros jogadores, né, foram ali pegando esse papel, Léo Jardim, PH num determinado momento, e depois, claro, o Ryan, principalmente depois que assumiu ali a função de centroavante. Cara, e hoje, eu acho que o Coutinho ele não pode ter cadeira cativa. Entendo que o Diniz vai ter dificuldade para barrar ele, com o perfil que a gente conhece do Diniz. Ele demorou muito para mexer no Verratti no ano passado, ele vai demorar para tirar o Felipe Coutinho. Até, né, eu tava vendo um comentário aqui que faz total sentido, né? Um amigo tava falando, o problema é que o Diniz cobra, mas não cobra o Coutinho, né? Eu duvido o Diniz realmente naquele tom ali com o Felipe Coutinho. Não faz. Isso também é muito errado. Eu concordo com você, o amigo que comentou aqui. Mas a expectativa, família, em relação ao Felipe Coutinho, e hoje a gente tem opções, porque eu acho que o Nuno, né, pode fazer essa função. Eu acho que ele é um jogador inteligente, eu não vou ficar pegando no pé do Nuno pelas últimas 2 partidas que ele foi muito mal, porque eu entendo que foi o encaixe, né? Foi o modelo de jogo, as peças escolhidas no jogo contra o Flamengo. Eu até defendi aqui o GB com a ideia de ser um centroavante que não tem velocidade, não tem mobilidade, mas vai participar da construção, né? O Vasco vai ter personalidade para jogar e ele vai ajudar. Não aconteceu. Lembra que eu falei até, eu entendo a escalação do David para ter mais força física, para o Vasco conseguir competir, mas vamos testar o GB. Se tem um jogo para testar é hoje, né? Contra um bom adversário, vamos ver o que o GB vai aprontar. Nada. O Vasco foi pavoroso. E aí a gente, poxa, imaginou que contra o Mirassol, o Diniz ia dar 2 passos para trás e ia botar um time com mais saúde. Isso não aconteceu. E aí ele prejudica as atuações do Nuno, do Rojas e do Coutinho, família. Então a minha expectativa dos 3, tá? E eu não defendo a permanência aqui, a titularidade, Coutinho, não. É porque eu acho que o Diniz não vai fazer isso. O meu titular seria o Nuno. Eu colocaria o Nuno primeiro. Estaria o Nuno ali, que acho que o Nuno sabe fazer gol, é muito inteligente e tem que ter essa liberdade, cara, pra jogar. Ele não pode ser o cara da pressão, o cara que, sabe, ele tem que ter, vai fazer o migué ali, vai preencher espaço, mas tendo 3 jogadores de mais mobilidade na frente, tenho certeza que o Nuno vai entregar. Certeza que o Nuno vai render. Assim como acho que o Felipe Coutinho vai produzir mais. Porque o Felipe Coutinho, ele não pode ser o cara que quando o Rojas e o Nuno dominam a bola, ele vai passar, ele vai dar opção. Fica um jogo muito parado, família, um jogo muito lento, que aí você tem que ter os seus meias se aproximando. Você não tem ninguém para fazer esse passe em profundidade, dá a bola lá no ponto futuro e você aparece. Não, é aquela aproximação. E a coisa não flui, não acontece, porque nem nisso o Vasco está sendo competente. Então tá prejudicando a atuação do Nuno, do Rojas e do Coutinho. Poxa, a gente teve essa resposta contra o Flamengo, o Diniz repete isso contra o Mirassol. E o grande ponto é esse, ele é muito teimoso, ele é extremamente teimoso. Muito teimoso. Então eu espero que o Ministroça, o Brenner e o Andrés Gomes, que é titular absoluto, vão trazer essa dinâmica e o meia que o Diniz escolher, eu acho que vai conseguir performar, vai entregar mais do que vem entregando. O meu modo de ver, a minha visão em relação a isso, a minha esperança, família, melhor dizendo, é que isso possa acontecer. E pegando o gancho ali do Richarlison, falando que o Nistrosa é bom no 1 contra 1 e tem muita força física. Então, entendo que vai ajudar muito ali os meias, família.
E em relação ao que o Richarlison falou ali, sobre Verratti, Ryan, é isso, cara, é uma comparação boba. Cara, ninguém tem que substituir. O Inestrosa falou isso, né? Não, vem aqui pra fazer o meu papel e entregar o meu jogo, e é isso aí. Não tem que comparar, né? É aquilo que eu falei, de repente, você não vai ter o número de gols do Verratti, você não vai ter o número de gols do Ryan, mas esse time vai ter o encaixe pela força física, pela movimentação, pela dinâmica desses jogadores que vão entrar ali na frente e vai tornar o Vasco um time mais compacto, um time que se defende melhor desde o ataque, e aí a gente vai conseguir melhores resultados. Você não vai atingir o número individual, mas vai ter melhores resultados, e eu acho que tá de bom tamanho, é ou não é? Então é isso que a gente espera essa dinâmica, essa melhora principalmente sem bola. E a saúde do Inestrosa, espero que o Brenner também esteja bem fisicamente para entregar nesse sentido. E aí, claro, quando tiver a bola, demonstrarem o talento e ajudar a gente a marcar os gols. Então fico muito satisfeito com essa análise aí do Richarlison, principalmente falando individualmente, do Marino, porque a gente está colocando uma expectativa nesse atleta, né, família? E aí, deixa eu colocar na tela aqui para vocês, Plantão Vascaíno até postou, para ganhar ritmo de jogo, Marino deve ser relacionado para o duelo contra o Madureira na próxima segunda-feira. A última partida oficial do atacante colombiano foi no dia 17/12, ainda no ano passado, né, família? Então, assim, claro que eu quero muito ver ele contra a Chapecoense, porque é um jogo importante. O Vasco tem que vencer essas duas partidas, né, jogando em casa, somar 6 pontos. Depois a gente tem uma sequência, eu acho que é o Santos fora, e depois o Palmeiras em casa. Então a gente sabe toda a dificuldade que a gente tem, né, contra o Palmeiras. Então esses 2 jogos em casa, cara, tem que somar os pontos e entendo que esse jogador pode ser importante, né? Mas, claro, tem que ver aí a condição física dele. E aí num jogo fora de casa, né, tudo pode acontecer com o Santos. O Santos não quer ver a nossa cara, nem tá de olho, né? Porque foi 2 porradas no ano passado e uma bem dada. Espero que a gente continue aí, né, nessa pegada esse ano. Então, assim, família, é o que eu acho que todo torcedor do Vasco tá sentindo nesse momento, né? A gente tá colocando uma esperança nesses jogadores que vão estrear. Porque o Diniz deixar de ser teimoso e mudar algumas coisas, né, trazer saúde, melhorar defensivamente, cara, escolhendo as peças da melhor, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Sinceramente, se não for aqui os reforços, eu não sei não, cara. O Pedrinho, sinceramente, tem que pensar muito bem na demissão do Fernando Diniz. Eu entendo que o Pedrosa falou no outro dia, né, que o Diniz ele é importante nas contratações, ele liga, né, os jogadores querem trabalhar com ele, mas, cara, a gente vai se agarrar nisso e vai levar a gente pra onde? Porque os erros que o Vasco cometeu contra o Mirassol, o Vasco cansou de cometer no ano passado. Então, por que não teve um ajuste nesse sentido? Por que não olhar para o Campeonato Brasileiro? Cara, é um campeonato totalmente diferente de Copa. Cada jogo você tem que analisar o adversário. Você não pode ter só uma ideia de jogo. Eu vou jogar contra o Mirassol, eu vou jogar contra o São Paulo, eu vou jogar contra... Cada time tem as suas características, as suas diferenças. Então, se eu vou jogar contra um time que é mais intenso, cara, eu vou tentar competir, principalmente fora de casa. Eu vou jogar contra um time, exemplo, o Santos 6-0, eu vou jogar contra um time que não tem essa intensidade, poxa, eu posso, de repente, trabalhar com esse time mais técnico. É por aí, dá pra fazer isso. Só que nosso treinador é muito 22, é muito. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer aqui o torcedor do Del Valle, né? Eu vou colocar aqui o áudio original e depois eu coloco a tradução, porque ficou muito legal, Olha só. Supuestamente por algunas informaciones, están diciendo de que Talleres de allá de Argentina está poniendo ahí 3 millones en la mesa para llevarse al señor Claudio Spinelli. Claudio Paul Spinelli, el mejor delantero de la Liga de este 2025. Yo solo tengo una cosa que decir. Independiente, no lo hagas. Existen más cosas. Ese dinero lo podemos recuperar con algún pelado. Mínimo un chico de 17 le podemos vender, yo que sé, al Barcelona. Ya con eso recuperamos. Pero por favor, al príncipe encantador no. Supostamente, com base em algumas informações, estão dizendo que o Talleres, lá da Argentina, está colocando 3 milhões na mesa para levar o Sr. Claudio Paul Spinelli, o melhor atacante da liga. Desde 2025, eu só tenho uma coisa a dizer: Independiente, não. Não faça isso, existem outras opções. Podemos recuperar esse dinheiro com algum pelado, garoto promissor, podemos vender pelo menos um jovem de 17 anos, que seja para o Barcelona. Com isso, já recuperamos o valor. Mas, por favor, ao príncipe Spinelli, não. Fala a verdade. Pelado. Que papo é esse, Thiagão? Quando você ouviu pelado? Pô, família, pelado é um jovem jogador, um jogador da base.
isso, família. Mas é isso, família. Esse vídeo, né, é do torcedor do Del Valle, quando o Tajeres, né, tentou a contratação desse jogador, mas o valor é o mesmo, né? O que o Independente Del Valle pediu pro Tajeres é o valor que está cobrando aí do Vasco para negociar o jogador. Segundo o César Luiz Mierlo, foi esse valor que o Vasco, né, ofereceu aí, arredondando, dá quase 16 milhões, né? Não teve nada novo, né? A gente colocou essa informação no vídeo da parte da tarde e até agora, né, não apareceu mais nada em relação a essa situação. Mas o meu ponto é, família, eu acho que é um ponto positivo, né? É um bom sinal, podemos dizer assim. Quando um torcedor não quer a saída de um jogador, é porque o jogador, né, vive um bom momento, ele é importante, não é tipo um Robson Bambu, né, que a galera lá tava do Corinthians, né, foi, pelo amor de Deus, o Vasco contratou isso, não sei o quê, ou o próprio Léo, né, Léo Pelé, torcedor do São Paulo, fez carnaval fora de época, quando o Vasco contratou o Léo. Claro, por exemplo, o Piton. Hoje eu vou falar isso, a galera vai, pô, Thiago, mas ele tá matando. Mas, né, quando o Vasco contratou ele do Corinthians, mas foi também uma festa. E o Piton, cara, eu acho que ele tem uma passagem positiva. Eu acho que já deu, eu comento isso com vocês. Já deu o Piton no Vasco, né? Ele tinha que partir. Infelizmente não pintou nenhuma proposta interessante. Mas eu acho que sim, que ele teve bons momentos no Vasco. Então vamos aguardar, né, a família? É um jogador que tá bem, né, bem fisicamente, vive o seu melhor momento na carreira, então a gente está aguardando esse jogador, que vale, né, a gente lembrar, é uma aposta, né? Felipe, até do Futebol Sem Clichê, falou isso, né? É uma aposta muito interessante, porque é um jogador que tem saúde, que tem força física, que traz essa dinâmica, tem faro de gol, é um cara que sabe proteger, tem presença de área e vive o seu melhor momento na carreira, né? Com 28 anos, uma boa idade ainda. Jogou bem, acho que em 24, né? Pelo Defensa e Justiça, eu acho que foi isso. Chega no Del Valle, muito bem, melhor ano da carreira, e tem essa possibilidade aí de chegar no Vasco, assim como eu falo com vocês, né, o Verratti também chegou desse jeito aí e viveu uma excelente fase aí, contribuiu demais com a gente. Até esqueci de comentar com vocês, né, em relação ali o que o Richarlison falou, da comparação com o Verratti, cara. Assim, hoje eu olho para as saídas, cara, eu sinto falta só do Ryan, com todo respeito ao Verratti. Eu não sei se vocês já viram aí um influenciador do Vasco que estava destacando já algumas mensagens, né? Opiniões de torcedores do Cerro. A galera criticando o Verratti já, né? Falando que não tem qualidade, é isso, é aquilo, lento, pá. Cara, muito provável que o Verratti não ia render no Vasco, né? Sabe? Não ia. E ainda mais com essa lentidão do time do Vasco. Então eu acho que o Brenner, ele vai ser mais útil do que o Verratti seria nessa temporada de 2026. Estou falando do campo, que liderança, exemplo, aí é outra parada. No campo eu penso assim, família. Fui!